Olá, bem-vindos ao Previdência hoje em 10 minutos. Hoje, 27 de junho de 2023, terça-feira, e eu, Lisiane Guerin, estou aqui mais cedo, né? Porque sempre estou com vocês na quarta-feira. Eu vim mais cedo hoje substituindo a doutora Luana e vou trazer só notícias de destaque hoje no mundo previdenciário para vocês. Hoje fiquei feliz porque vou trazer notícias bem importantes, então fica ligado nesse vídeo. Vou falar sobre a manutenção na redução do valor de pensão por morte do INSS, que foi aprovada pelo STF, e vou falar sobre a aprovação também de um enunciado da primeira jornada de direito de Seguridade Social da Justiça Federal, que fala da possibilidade de reafirmação da DER por via de embargos de declaração. Vou falar dessas duas notícias que são importantíssimas para o mundo previdenciário. Trouxe aí uma notícia boa, uma notícia ruim, né? Eu já começo escolhendo a ruim para depois a gente compensar. Então, eu vou falar dessas duas notícias. Se você quiser, assista esse vídeo até o final, se esse assunto te interessa. E aqueles recadinhos, quem ainda não é inscrito no canal do YouTube da Rede Previdência, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar ligado em tudo que tem de conteúdo por aqui. E se gostar desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica abaixo desse vídeo. Ou, como eu sempre falo, também pode nos contatar pelo Instagram, @Rede Previdência, ou no meu Instagram, @Lisiane Guerin. Mas vamos de notícia, que é o que nos interessa, e hoje as notícias são bem importantes. Já vou deixar aqui bem claro que eu vou trazer notícias que são aí para os advogados de muito fácil compreensão, né? Os títulos aí. Mas como eu sei que no canal da Rede Previdência tem muita gente que não tem conhecimento tão aprofundado aí na área previdenciária, eu vou tentar falar aí de uma maneira bem clara para que todos possam, bem popular, para que todos possam compreender, entender o que são essas notícias. A primeira notícia, gente, que eu vou trazer é a seguinte: o STF manteve a redução no valor de pensão por morte que foi prevista na reforma da Previdência. Então, essa notícia é de ontem. Então, o STF, por 8 votos a 2, reconheceu a constitucionalidade de uma mudança promovida na reforma da Previdência em novembro de 2019. Essa mudança reduziu o valor que nós tínhamos de pensão por morte. E aí, então, o que aconteceu que foi essa decisão foi provocada pela ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, a CONTAR, contra um trecho da reforma da Previdência, que justamente falava aí referente ao cálculo, né? Então, falando de forma bem clara, para quem não entende do que eu estou falando, as pessoas, quando iam pedir pensão por morte para aquelas pessoas que eram aposentadas ou eram segurados da Previdência Social, contribuíam aí para a Previdência e tinham dependentes, esposa, filhos, no seu falecimento, essas pessoas solicitavam então aí a pensão por morte. E nós tínhamos um cálculo anteriormente até a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, ela foi bastante prejudicial, ou seja, ela teve uma redução no valor, né? Mudou o cálculo e reduziu aí, a partir da reforma, o valor estipulado para a pensão por morte desses dependentes. Então, foi isso que aconteceu, por isso que eu falei que, pelo menos para os segurados, para os dependentes aí, é uma notícia ruim, porque se manteve, então estava sendo discutida, e o STF veio agora e disse que é constitucional a regra que fez essa alteração, que trouxe essa diminuição nos valores de pensão por morte. Quero trazer uns trechos, porque essa tese foi do ministro Luiz Roberto Barroso, e ele alega o seguinte: é constitucional o artigo 23 caput da emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no regime geral e nos regimes próprios de previdência social. E aí, diversos outros ministros acompanharam
a tese do ministro Barroso. Além disso, ele justifica dizendo que, embora saiba, né, que é uma sensível diminuição no valor da pensão por morte, ele entende que isso não significa que houve violação de alguma cláusula pétrea da Constituição. E aponta também alguns dados aqui. Na sua tese, ele apontou que 26 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o valor médio das pensões por morte corresponde a 56% dos proventos de aposentadoria por idade avançada. Ou seja, os exemplos estrangeiros não estão distantes da nossa realidade. E aí, falando da realidade, de como agora de fato ficou validado pelo STF, ficou o seguinte: então, estabelece que as viúvas recebem 50% do valor da aposentadoria já paga ao segurado e servidor, ou proporcional ao benefício ao qual o falecido teria direito se fosse aposentado por incapacidade na data da sua morte. Ou seja, se for aposentado, ou o direito ao valor daquela aposentadoria que ele teria direito no momento da morte. Então, 50% se tiver o cônjuge, né? E mais 10% por dependente, filhos e etc. Até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. Então, só relembrando, isso já vem ocorrendo já há alguns anos, né? E só se manteve aí com a decisão do STF. Agora eu quero falar, então, foi aprovado na primeira jornada de direito da Seguridade Social do Conselho da Justiça Federal um enunciado que trata da possibilidade de reafirmação da DER manejada por via de embargos de declaração. Mas espera aí, Elisene, tu disse que ia falar isso aí de forma clara. Enfim, falando isso... Ai, desculpa, gente. Os advogados entenderam perfeitamente. Comecei a falar, os advogados que são aí da área previdenciária já compreenderam. Mas, para quem não entendeu nada do que eu estou falando, é o seguinte: o pessoal fez um pedido, vamos dar um exemplo aqui para ficar claro para todo mundo que nos acompanha. O pessoal fez um pedido de uma aposentadoria na justiça e considerava lá que ele tinha tanto tempo de contribuição, que seria o tempo necessário para pedir a aposentadoria. Mas na justiça, se entendeu, não se reconheceu todos os períodos que a pessoa tinha. E, em tese, ele não teria o direito. Só que no decorrer da discussão judicial, a pessoa continuou pagando o INSS. Ou seja, ainda que naquele momento inicial ele não tivesse, no decorrer da ação, ele teve. Ele cumpriu os requisitos no decorrer. Então, aí a gente faz uma solicitação de reafirmação da DER. Mas o que é DER? Data da entrada do requerimento. Ou seja, quando a gente pede aposentadoria, a gente pede desde a data que está requerendo, que entrou com o pedido, né? Lá no INSS. Então, a gente pede aí a reafirmação da DER, e isso agora é possível por via de embargos de declaração. Aí também é outro termo processual. Mas, em tese, no geral, é mais ou menos isso, falando de uma forma bem popular para que todos possam entender. Isso é reafirmação da DER, e isso é ótimo, né? Tanto para os advogados quanto para os segurados aí, que estão batalhando para esse reconhecimento. Eu vou falar como é que ficou o enunciado. Ficou da seguinte forma: é possível a reafirmação da DER, data de entrada do requerimento, para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê em embargos declaratórios, desde que opostos nas instâncias ordinárias, conforme uniformizado pelo repetitivo 995 do STJ. Estou mal de dicção hoje, gente. E quero deixar aqui os meus parabéns e o agradecimento também ao Dr. Tiago Kidritsky, que é o autor desse enunciado e está sempre batalhando aí pelos direitos sociais, pelos direitos da Seguridade Social. Então, parabéns ao Dr. Tiago, que é um grande amigo e parceiro também aqui da Rede Previdência. Os nossos agradecimentos especiais. Com certeza esse enunciado vai facilitar aí a advocacia previdenciária.
É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez a todos que estão acompanhando. Um beijo e até semana que vem.